A quarta premiada do dia de hoje é a professora Leda dos Reis Castilho, do programa de Engenharia Química, que recebe o prêmio Lobo Carneiro. Leda possui graduação e mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia Bioquímica pela Technical University of Braunschweig, na Alemanha. Atuou como pesquisadora visitante na Universidade de Bielefeld, na Alemanha também, em 2011, e no Vaccine Research Center do National Institutes of Health, NIH dos Estados Unidos, em 2016 e 2017. É professora do Programa de Engenharia Química da COP, onde coordena o Laboratório de Engenharia de Cultivos Celulares, LSC. É docente permanente também do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica do Instituto de Química da UFRJ. Foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências no período 2009 e 2013, coordenou em 2014 e 2015 o Comitê Técnico Nacional de Biofármacos, instituído pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, e pelo Ministério da Saúde no âmbito do projeto ATS. Atua na área de biotecnologia farmacêutica, com ênfase no desenvolvimento de tecnologias de produção de ferramentas de diagnóstico, vacinas e biofármacos obtidos por meio de cultivos de células animais, desde as etapas de expressão gênica e cultivo celular, até a purificação e caracterização dos produtos. Em 2020, se envolveu em várias frentes de combate à pandemia de Covid-19. Nos primeiros meses de 2020, participou ativamente do grupo de trabalho multidisciplinar para enfrentamento da Covid-19 da UFRJ. Em paralelo, junto com seus doutorandos, iniciou pesquisas que permitiram iniciar a produção, em laboratório, de uma cópia fidedigna da proteína da espícula do vírus SARS-CoV-2, proteína S recombinante. Esta proteína está atualmente sendo produzida em escala piloto no LSC e já possibilitou o desenvolvimento, em conjunto com colegas do Centro de Ciência de Saúde da UFRJ, do Instituto Vital Brasil e do INCA, de um teste sorológico de alta acurácia e baixo custo, de anticorpos equinos, o soro anti-Covid, que entraram em breve em ensaios de testes pré-clínicos, e de uma vacina recombinante para a Covid-19, que está em fase de testes clínicos. Além disso, a proteína S vem sendo disponibilizada gratuitamente em instituições de todo o Brasil, o que vem possibilitando estudos que vão desde inúmeras pesquisas biomédicas básicas até estudos epidemiológicos de base populacional, por exemplo, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Para fazer a saudação à professora Leda, eu convido o professor Ricardo Andrade Medronho, professor emérito da Escola de Química da UFRJ. Professor Medronho, a palavra é sua. Então, vamos lá. Bom, inicialmente eu gostaria de saudar a magnífica reitora, a professora Denise Pires de Carvalho, o reitor em exercício, o professor Carlos Frederico Leão Rocha, o diretor da COP, o professor Romildo Dias Toledo Filho, e os demais premiados, o meu grande amigo Fred, a professora Gabriela e o meu colega João Paulo, em nome dos quais eu saúdo a todos os demais presentes. Eu fui convidado para ser o padrinho da professora Leda dos Reis Castilho, a quem, a partir desse ponto, eu passarei a chamar carinhosamente de apenas Leda. Isso porque eu avaliei que seria muito informal chamá-la como eu costumo chamá-la, simplesmente de Lê. Bom, eu fui informado que eu teria 15 minutos para fazer um resumo das múltiplas realizações da Leda e eu juro que eu tentarei. Bom, Leda começou o seu aprendizado na Escola Municipal Shakespeare, onde estudou até a 3ª série do primário. Para a 4ª série, seus pais, aqui apresentados, na segunda foto é a Leda com as 2 irmãs, além dos pais, os seus pais, então, decidiram, quando ela iria para a 4ª série, que estava na hora de transferi-la, e a transferiram para a Escola Corcovado, a escola alemã. Bem, essa decisão mudou a vida da Leda, né? Lá ela começou a aprender idiomas, estudando principalmente alemão e inglês, e ainda complementou esses idiomas com francês, espanhol e russo, que ela estudou em cursos privados. Destes 5 idiomas, ela tem completa fluência dos 4 primeiros, eu já pude comprovar isso, nem tanto em russo, mas, para compensar, ela arranha um pouco de italiano, consegue se virar perfeitamente em italiano.
Bom, voltando à escola Corcovado, em 1990, ao final do seu terceiro ano científico, a Leda decidiu fazer o Abitur, que é o sistema que habilita os alemães a cursar a universidade. O problema é que isso exigia que ela fizesse um quarto ano científico, em 1991. Esse quarto ano existe na Alemanha, mas não no Brasil. Ao mesmo tempo, ela prestou neste ano o exame vestibular para a Escola de Química, sendo, obviamente, aprovada. Criou-se, então, um problema. Como conciliar os estudos do Abitur com o primeiro ano da EQ? Bom, Leda, então, solicitou o trancamento de matrícula na EQ. O diretor da EQ à época, que por acaso era esse que vos fala, negou tal pedido. E ela teve que fazer um recurso ao Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ para conseguir efetuar a sua matrícula. Bom, esse foi o meu primeiro contato com a Leda, e eu diria que não foi muito promissor. Bem, voltando ao Abitur, a Leda prestou os exames em alemão, frente a uma banca composta apenas por alemães, vindos da Alemanha apenas para esse fim, e apesar de ter sido a única brasileira a fazê-lo, ela foi a segunda colocada nos exames, ficando à frente de todos menos um dos estudantes com nacionalidade alemã da Escola Corcovado. O amplo conhecimento de idiomas de Leda levou a obter a primeira colocação dentre 5.500 estudantes candidatos às vagas de anfitrião do Rio durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a famosa Rio 92. Devido a isso, ela saiu pela primeira vez na capa de uma revista, a Veja Rio. Em 1992, Leda iniciou sua atividade científica quando cursava o segundo período letivo na Escola de Química, mantendo-se como bolsista até se formar. Aí a gente pode ver um slide de um pôster de trabalho de iniciação científica da Leda, pôster esse que ganhou o primeiro prêmio na mostra de iniciação científica da Escola de Química. Bom, apesar de suas atividades em pesquisa, Leda nunca deixou de lado sua atuação política, tendo sido, entre 1992 e 1993, presidente do Diretório Acadêmico da Escola de Química. Durante esse período, ela tinha que tratar de muitos temas de interesse dos alunos com o diretor da EQ, que por acaso era eu. Bom, essa relação diretor-presidente do DAEC, diretor da EQ e presidente da EQ, fez surgir uma admiração mútua que nos levou a iniciar um trabalho de iniciação científica em 1995. Apesar das intensas atividades de iniciação científica e política, a Leda não se descuidou da sua formação, tanto que, ao se graduar, ela foi agraciada com o diploma de dignidade acadêmica cum laude concedido pela UFRJ. Bom, após sua graduação, Leda ingressou no mestrado do PEC e teve sua dissertação de mestrado orientada por mim e pelo professor Tito Livo Moutinho. Seu mestrado, além de inúmeros trabalhos completos publicados em congressos, ele gerou também 2 artigos publicados em bons periódicos da área. Esses 2 papers têm 80 e 284 citações, respectivamente. Terminado o mestrado, Leda viajou para a Alemanha para fazer seu doutorado no GBF, que é o Centro Alemão de Biotecnologia. No seu trabalho de tese, ela pôde integrar várias áreas. Esse é o esquema do equipamento que a Leda montou lá. As áreas que ela integrou foi fluidodinâmica computacional, CFD, planejamento de experimentos para o projeto de um filtro de membranas adsortivas, química de superfície e adsorção de proteínas para o desenvolvimento das membranas adsortivas, cultivo de células animais e automatização de bioreatores para a condução de um processo integrado de cultivo e purificação. Esse é o equipamento, a traquitana que a Leda montou lá. O equipamento montado e desenvolvido pela Leda no seu doutorado chamava a atenção tanto de seus orientadores quanto de seus colegas de doutorado pela sua complexidade. Eu tive a oportunidade de assistir à defesa de sua tese na Carl Friedrich Gauss Fakultät, a Escola de Engenharia da Technische Universität Braunschweig, e tive a oportunidade de escutar os comentários elogiosos da banca que comentaram ao final
da defesa que finalmente eles vinham um trabalho de engenharia vindo do GBF. Essa aqui é uma tradição, o que Leda está usando aqui é um Dr. Ruth, que é uma tradição da Alemanha. Todo doutorando, quando defende a tese, recebe uma coisa horrível dessa. A qualidade de sua tese pode ser atestada, de sua tese de doutorado, pode ser atestada pelos 5 artigos científicos que ela produziu e também pelo fato da editora da Verein Deutscher Ingenieur, VDI, Sociedade Alemã de Engenheiros, ter aceitado a sua tese para publicação no formato de um livro. Para registrar que todo esse trabalho que a Leda teve no seu doutorado foi cumprido em apenas 3 anos e 3 meses. Bom, em 2001, Leda voltou da Alemanha com uma ideia fixa, criar um laboratório de engenharia de cultivos celulares no Brasil. Ela achava um absurdo Argentina, Chile, Cuba e México terem laboratórios que desenvolviam pesquisas e produziam biofármacos, e o Brasil não. Aí começou uma saga digna de um filme, realmente digna de um filme. Eu pude acompanhar essa saga, culminando com a inauguração do primeiro LEC, que é o Laboratório de Cultivos Celulares. Esse é o que a gente chama hoje de LEC velho, né? Isso foi em 2003, em março de 2003, e 3 anos depois começaram as obras. Na verdade, no final de 2005, começaram as obras no laboratório novo, lá no anexo da COP, e esse é hoje o Laboratório de Cultivos Celulares, coordenado pela professora Leda. Bom, antes disso, ela fez pós-doutorado no PEC entre 2001 e 2002, e em 2002 prestou concurso e foi aprovada para o PEC, para a COP, né? Fazendo parte, então, desse time aí, cujos vários deles foram meus professores. Confesso que o meu objetivo era levá-la para a escola de Química, mas, bom, infelizmente o PEC foi mais rápido. Bom, além do pós-doutorado no PEC de 2001 a 2002, Leda fez outros 2 pós-doutorados, sendo um em 2011 na Universität Bielefeld, na Alemanha, e o outro entre 2016 e 2017 no Vaccine Research Center do NIH, National Institutes of Health, dos Estados Unidos. Bom, desde que terminou seu doutorado em 2001, Leda ganhou tantos prêmios que citaria aqui apenas os que eu considero mais importantes. São eles: o Prêmio Santander Banespa de Inovação, tá? Que é esse daqui. Ela foi eleita Cariocas do Ano na categoria Cientista da revista Veja Rio, que é esse aqui. Aqui vocês podem ver várias personalidades, Fernanda Torres, Martinalha, aquela Graciele Massafera. Meu irmão está aqui, ele foi também eleito Carioca do Ano no mesmo ano em que a Leda foi. Meu irmão Roberto, eu acho que vocês já ouviram falar dele. Bom, ela foi eleita membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, ganhou o Prêmio COP de Júlio Massarani, esse que está sendo distribuído hoje também, que ganharam os 3 anteriores, de mérito acadêmico, o Prêmio de Incentivo de Ciência e Tecnologia para o SUS, o Prêmio Inventor da Petrobras, ganhou por 2 vezes esse prêmio, Prêmio Retorta de Ouro 2009 do Sindicato dos Químicos e Engenheiros Químicos do Rio de Janeiro, 3º Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA, o Prêmio Vale Caps de Ciência e Sustentabilidade, o First Prize in the Latin American Quickfire Challenge, com o projeto Expression, Production and Purification of Zika Virus Proteins. Ganhou também 2 vezes o NIAID Merit Award do NIH, National Institutes of Health, por fazer parte do Zika Response Team. Bom, durante sua vida acadêmica, Leda publicou até aqui 65 artigos científicos, como já falado, em renovadas revistas, editou 2 livros, publicou 1 livro e escreveu 13 capítulos de livro, além de ser autora de 11 patentes. As atividades recentes que Leda desenvolve com seus orientados no LEC são da mais alta importância para a saúde pública brasileira. Por exemplo, em 2015, com o surgimento da Zika, ela resolveu redirecionar o foco do LEC de desenvolvimento de proteínas recombinantes e anticorpos monoclonais para o desenvolvimento de vacinas. Como fruto desse trabalho,
ela publicou com seus colegas americanos do NIH o artigo Rapid Development of a DNA Vaccine for Zika Virus, na Science, e olha que a Science tem um fator de impacto de 41,8 em 2016. Com seus colegas alemães do Max Planck Institute, ela publicou o artigo Propagation of Brazilian Zika Virus Strains in Static and Suspension Culture Using Viral and BHK Cells, publicou na Vaccine em 2018, e com a Renata, seu braço direito no leque, e com o Ivaldo Itabaiana, da EQ, o artigo Zika Virus-like Particle, VLPs, Stable Cell Lines and Continuous Perfusion Process as a New Potential Vaccine Manufacturing Platform, também na Vaccine, em 2019. Além disso, ela depositou uma patente, Zika Virus Vaccines, no escritório de patentes americano, e no PCT, o IPO, em 2019. Aí chega a pandemia. Então, em março desse ano, com o surgimento da pandemia do coronavírus, mais uma vez a Leda se envolve completamente no problema. Assim, o LEC expressa, produz e purifica a proteína S recombinante do SARS-CoV-2, que é o coronavírus, em células de mamífero, REC, em suspensão, para a produção de kits diagnósticos da COVID. Essa proteína S, desenvolvida e produzida no LEC, vem tendo uma ampla aceitação, sendo distribuída para universidades, órgãos públicos e empresas privadas. Essa alta demanda obrigou o LEC a recentemente ampliar a escala de produção de um bioreator de 3 litros para um de 30 litros. Tudo isso foi possível graças à orientação de Leda a seus incansáveis alunos, Renata Alvim, Túlio Lima, Federico Marsili e Daniel Abreu. Bom, um outro trabalho, ainda nessa linha, do LEC junto aos institutos de Biofísica e de Biologia, a Faculdade de Medicina, eles desenvolveram um teste ELISA de diagnóstico sorológico confiável e de baixo custo. Esse teste é baseado na proteína S e tem um desempenho superior ao teste ELISA da Euroimmun, que é um dos principais fabricantes de testes diagnósticos de laboratório do mundo. Uma das grandes vantagens desse teste é que você não precisa tirar sangue com agulha e ampola, basta uma picada no dedo. Fantástico. Eu já fiz esse teste. Bom, outra grande e importante aplicação da proteína S desenvolvida no LEC é o desenvolvimento de vacina, que está sendo feita junto, além do LEC, dos institutos de Bioquímica Médica, de Biofísica e de Microbiologia, todos da UFRJ e do Instituto Nacional do Câncer. Essa vacina também é baseada na proteína S, produzida no LEC, e ela encontra-se em fase de testes pré-clínicos, tendo apresentado resultados muito promissores. Eu realmente não acreditei quando eu vi. Ele apresenta títulos, os camundongos apresentam títulos, quando inoculados com a proteína S, títulos de IgG maiores que 2.187.000. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o meu teste, o título dos meus anticorpos IgG era 1.000, e o professor lá da medicina disse que era excelente, que 1.000 era uma... Bom, então essa vacina é muito promissora, eu faço muita fé nela. Além disso, ainda sobre o mesmo assunto, o LEC vem desenvolvendo, junto com o Instituto de Bioquímica e de Biofísica da UFRJ, da Fiocruz e do Instituto Vital Brasil, uma soroterapia baseada em anticorpos Fab2 produzidos em equinos. Esses anticorpos equinos são 150 vezes mais potentes que aqueles produzidos, como vocês podem ver aqui, que aqueles produzidos por pacientes humanos convalescentes. Outro assunto, o LEC vem trabalhando junto com a Faculdade de Farmácia da UFRJ, da UNB e da University of Kansas, na produção de um anticorpo monoclonal humano recombinante anti-SARS-CoV-2. Isso é muito interessante e é uma outra possibilidade de ataque do coronavírus. Mais um desenvolvimento do LEC, em colaboração, nesse caso, com a Faculdade de Farmácia e o INPPN e o NUPEM. Eles estão desenvolvendo a produção de um anticorpo monoclonal biosimilar a tocilizumab,
para o combate à tempestade inflamatória, que é um dos principais problemas produzidos pelo coronavírus, que faz as pessoas serem internadas, eventualmente para a UTI, terem que ser entubadas. Isso é, em todos os itens acima, onde se lê LEC, por favor, leia-se Leda e seus orientados. Espero ter dado uma pequena amostra dessa incansável e brilhante pesquisadora e ótima professora, ela é uma ótima professora, que é a Leda dos Reis Castilho. Eu tive a felicidade de conhecê-la como aluna de graduação, um diamante ainda bruto, e pude participar como observador de todo o seu crescimento profissional, podendo vê-lo se transformar nesse diamante lapidado de valor incalculável. E, pasmem, além de toda essa enorme quantidade de trabalho que Leda desenvolve, ela ainda encontra tempo para ser uma mãe dedicada e atenciosa com a Laurinha, sua filhinha de 2 anos. E se vocês pensam que ela é uma nerd que vive trancada em seu laboratório, Leda engana. Leda curte muito viajar e já conhece praticamente todo mundo, não apenas as grandes capitais e países centrais, mas também lugares bem exóticos, como Ilhas Maldivas, as Ilhas Seychelles, Bora Bora, Ilha da Páscoa, Papete, Ilhas Cook, Grande Barreira de Corais da Austrália, Éfesos, etc. Bom, logo que Leda chegou do seu doutorado, fomos a um congresso no Brasil, e ao apresentar um dos primeiros trabalhos desenvolvidos no LEC, uma professora da USP lhe perguntou com certo ar de desdém: e você acha que você conseguirá manter um laboratório de cultivo de células animais no Brasil? Bom, pois eu respondo. Esta professora estava falando com talvez a única pessoa capaz não só de manter, quanto desenvolver tal laboratório no país, que é o LEC. Parabéns, Leda. Você, com toda certeza, merece esse prêmio COP Lobo Carneiro de Mérito Acadêmico 2020. Obrigado. Bom, obrigado, professor Ricardo Medronho. Eu passo a palavra para a Leda fazer o seu discurso. Olá, eu vou compartilhar a minha tela, mas eu queria compartilhar a minha. É verdade. Estou tentando. Eu queria começar agradecendo imensamente a COP, a minha instituição, por essa grande honra que é receber o prêmio Lobo Carneiro. Estar na COP e estar na UFRJ é a razão que nos permite essas conquistas que justificam o prêmio, né? O meu programa, o Programa de Engenharia Química, é um programa que sempre apoiou os jovens docentes e que sempre nos deu uma visão muito institucional de tudo, e isso faz a diferença na nossa carreira como cientista. Eu não sei se vocês já estão vendo os meus slides ou não. Sim, estamos vendo, sim. Obrigada. Então, eu queria começar, eu preparei alguns slides para que a emoção não mate, né? Mas antes dos slides, eu queria dizer que foi uma emoção enorme quando, em 2008, eu recebi o prêmio Giulio Massarani na categoria jovem, essa que a Gabriela e o João Bacin, de forma tão brilhante, receberam hoje. E naquele momento foi uma emoção muito grande, porque o prêmio levava o nome do nosso querido mestre Giulio Massarani, de quem eu tive o prazer de ser aluna na graduação e depois ser colega no PEC. E hoje é uma emoção também enorme receber um prêmio que leva o nome de Lobo Carneiro, desse grande engenheiro e grande professor que tanto batalhou pelo desenvolvimento tecnológico do nosso país, e que foi, por coincidência da vida, contemporâneo e colega do meu avô, Hugo Regis dos Reis. Eles batalharam juntos na campanha do Petróleo é Nosso, que foi uma campanha popular muito grande no final da década de 40, início da década de 50, que possibilitou, pela pressão popular, a criação da Petrobras em 1953. Então, é uma honra muito grande e me traz recordações muito boas do meu avô, que vocês até veem na foto aí à direita. A minha família é uma família de professores e engenheiros. Meu bisavô e meu avô foram professores da Escola Politécnica, são professores eméritos da UFRJ, os dois da Escola Politécnica. A minha avó chegou a ser professora assistente,
e a minha irmã, hoje em dia está na moda, né, falar 01, 02, 03, então eu sou a 03 e a minha irmã 02 é professora do Instituto de Economia, então eu lembro eu pequena vendo o meu avô em Araruama à noite, depois de participar de regata, corrigindo prova até de madrugada, né, qualquer semelhança não é mera coincidência. Os meus avós, Hugo e Leda, foram uma grande inspiração. Meu avô, como eu falei, foi professor emérito, e eu digo que para o azar dele, ele chegou até a ser diretor da Petrobras, azar porque ele foi diretor da Petrobras, ele era diretor da Petrobras no momento do golpe de 64, né, e isso acabou levando ao pau de arara mais tarde, foi da primeira lista de caçados, né, mas o importante é que ele, por conta de tudo isso, me ensinou desde pequena que para a gente poder defender as suas opiniões e posições, a gente tem que ser bom tecnicamente. E ele dava como exemplo que, embora, né, apesar de toda a perseguição política, na hora que foi necessário fazer o metrô no solo arenoso do Rio de Janeiro, chamaram ele para ajudar, né, e eu levei isso sempre em mim, que se eu quero, né, e eu quero defender minhas posições, eu teria que me esforçar muito e ser boa tecnicamente. A minha avó foi engenheira civil, né, na sua geração, uma das únicas mulheres a ter uma profissão, trabalhar fora, trabalhou muitos anos na SEDAI, um exemplo de mulher corajosa, de mulher que, quando levaram o seu marido para a prisão, ela pegou um táxi, saiu atrás, e é graças a isso que se conseguiu saber do paradeiro do meu avô, e que talvez ele não tenha virado um desaparecido. E a dedicação incondicional de meus pais, Sônia e Pedro, as 3 filhas, que vocês veem aqui na festa de bodas de ouro deles, e eu poderia aqui ficar horas falando de todos os favores que meus pais já fizeram para o LEC, para o nosso laboratório, né? Ou para mim, eu tarde da noite, mãe, viaja amanhã cedinho para Campinas, tem que postar uma prestação de contas no correio, quando era tudo papel. Aí botava na portaria dela, ela levava para o correio. Pai, preciso de uma pecinha para consertar a porta do laboratório. Você procura, ele roda 2, 3 bairros até achar a pecinha, né? Então, são pessoas que deram todo o apoio incondicional e até em ações concretas para que o nosso laboratório pudesse se consolidar. O caminho na UFRJ e na COP, ele já é longo, né? Como o Ricardo Medronho falou, eu comecei na graduação, na Escola de Química, e a minha primeira experiência de docência foi ser monitora de transferência de massa do professor Rajagopal, né? Foi uma experiência muito interessante, e uma experiência fantástica que eu tive do ponto de vista de experiência administrativa, de ter que participar de conselhos, etc., foi ter sido primeiro jornalista, né, diretora de imprensa, e depois presidente do diretório acadêmico da EQ. Durante o mestrado, né, que já foi na COP, eu fui também tutora na Faculdade de Farmácia, junto com a professora Denise Freire, e dei aulas de informática no âmbito do projeto Minerva, que era um projeto de extensão que a Escola Politécnica tinha, né, e eu dava aula para as crianças do CIEP da Maré, usando velhos XTs recuperados da universidade por alunos da eletrônica, né, com softwares educativos que rodavam naqueles disquetões, né, para fazer a inserção digital das crianças do CIEP da Maré. Foi uma experiência que não tem preço. Eu fui para o doutorado na Alemanha, foi quando eu fui inserida na área de biotecnologia farmacêutica, né, e voltei da Alemanha para fazer o pós-doutorado sob a supervisão do professor Geraldo Lippel, no PEC, né, e com grande incentivo da professora Denise Freire, que todo mundo conhece como Dedé, né, do Instituto de Química, que até muito recentemente era professora colaboradora do nosso programa. Foi Dedé que me convidou, ainda pós-doutoranda, para orientar junto com ela a primeira dissertação de mestrado da Mel, né, a Melissa, que é hoje professora da escola e professora do campus Duque de Caxias da UFRJ. E a Mel foi só a primeira de um total de 11 teses e dissertações que eu e Dedé orientamos em conjunto. Na graduação,
né, eu tive a oportunidade de ter várias experiências diferentes, né, dei aulas no Instituto de Microbiologia, no CCS, dei disciplina eletiva no Instituto de Química, que é a CCMN, né, e venho dando há muitos anos aulas na Escola de Química, né, desde 2015, né, quando a gente criou o programa de treinamento em biotecnologia farmacêutica, né, e a escola abraçou a ideia, né, da sugestão de criar uma ênfase no curso de Engenharia de Bioprocessos da Escola de Química em Biotecnologia Farmacêutica. Eu venho atuando nessa ênfase, nesse programa de treinamento, dando disciplinas intensivas nas férias, muitas delas teórico-práticas, né, e isso tem contribuído muito para a formação de recursos humanos para a nascente indústria biofarmacêutica. E, inclusive, é graças a essas disciplinas de férias que, apesar da pandemia, eu dei 3 disciplinas presenciais no ano de 2020, até fevereiro. Os calouros, né, da EQ foram, talvez, a disciplina que eu mais amei dar. Eu dei essa disciplina, na verdade, eu botei aqui 2012, 2015, mas, na verdade, foi 2009, 2015. 2012 é uma data importante, porque foi 2012 que foram inseridas as cotas sociais, e eu dava aula para aquela turma grande, de 70 calouros, né, durante 12 períodos seguidos, e bem no meio teve a introdução das cotas. E foi muito interessante observar que o desempenho das turmas se manteve, que as turmas passaram a ter as cores e os sotaques do Brasil, as turmas passaram a refletir muito mais o que é o nosso país, né, e isso me mostrou que realmente a gente reservar uma parcela das vagas para os alunos egressos das escolas públicas é a chance que a universidade tem de democratizar o acesso, né? Foi a chance da universidade de democratizar o acesso para que a gente possa contribuir efetivamente para reduzir essa desigualdade brasileira tão cruel. Bom, e o laboratório, né? O laboratório, eu entrei na UFRJ no concurso em 2002 e imediatamente, junto com Denise e Geraldo, o Ricardo Medronho também ajudou muito, a gente começou a batalhar por uma área, acabamos conseguindo uma área pequena que o PEC tinha, que não estava sendo utilizada no bloco I, atualmente o LADES, né, e Dedé e Geraldo foram, assim, apoio fundamental e incondicional, ajudaram a comprar equipamentos relativamente caros com projetos que eles tinham, ajudaram a importar as células, né, e são pessoas, assim, fundamentais, tanto que Geraldo foi meu padrinho no prêmio Jovem, digamos assim, né, e Denise e Ricardo são os meus padrinhos desse prêmio, né. A Denise não pôde estar presente hoje, mas são os meus 2 grandes padrinhos, então Ricardo Medronho também, né, meu colega e grande amigo. E o apoio sempre de todo o PEC foi muito importante, e especialmente eu tenho que mencionar Massarani, Evaristo, Chimol, Ângela, a coordenação do PEC e a diretoria da COP, né, que todos foram vendo que eu estava batalhando por criar um laboratório novo, numa área nova, numa área em que todos os reagentes são importados, são caríssimos, né, e cada um deu um pouquinho. Eu lembro que Massarani tinha um restinho de um projeto CNPq e chegou para mim, Ledinha, eu tenho um restinho de um projeto, você quer gastar para montar o seu laboratório? Eu falei, aceito, com certeza. E quando eu voltei para ele, né, com os gastos e as notas fiscais, tinham sobrado só 18 centavos. Ele só olhou para mim e falou, você gosta de viver perigosamente, menina. Mas eu continuo vivendo perigosamente até hoje, não sobra um centavo de projeto nenhum. Né? As bancadas do leque foram pagas pela diretoria da COP, né, os armários, né, desse primeiro lequinho, graças a Dominique, que me conheceu, né, a Dominique da nossa assessoria de comunicações, grande amiga e querida Dominique, né, a gente se conheceu num dia de chuvarada no Fundão, ela soube que eu estava montando o laboratório, e ela falou, não, esse laboratório é importantíssimo, a COP tem que ajudar, né, e foi tentar batalhar isso junto à diretoria. Esse lequinho, como vocês veem aqui, era uma arquitetura japonesa, né, era um espaço pequeno para todos os ambientes separados que a gente precisava criar por conta das atividades, né, mas foi por 3 anos um laboratório, assim, muito que serviu para a área deslanchar. Em 2006, né, na verdade, em 2004, começou a ser construído o Bloco M, né, e a gente conseguiu 150 metros quadrados, né, só que cada professor tinha que conseguir a verba para montar o seu laboratório por dentro.
E eu consegui, né, com a ajuda da então diretora da COP, a Ângela, eu consegui um apoio da FINEP, do MCTI da FINEP, a criação desse laboratório. A verba saiu em 21 de dezembro de 2005, e eu já tinha aprendido que tudo para um professor é ter uma deadline. Se a gente tem uma deadline, a gente se vira, a gente vira à noite e a gente consegue realizar. Então, propus aos meus alunos, a gente já está realizando essa segunda Escola Internacional de Produção de Biológicos, que começaria em 10 de julho, eu falei, vamos inaugurar o LEC no primeiro dia da Escola Internacional. E aí vocês veem aqui, dezembro de 2005, saiu a verba, a gente só tinha o casco. Em maio não estava muito diferente. Em julho, primeira semana de julho, ainda era essa a cara do laboratório, isso no início de julho. E no dia 10 de julho a gente já estava cultivando célula, né, que a gente já tinha trazido do lequinho, e a gente, então, descerrou a fita vermelha. Eu acho importante mostrar isso, porque isso está sendo importante agora, em Covid, né? O novo leque, a gente desenhou com salas limpas, classificadas, né, para que a gente pudesse usar essas instalações para produzir lotes piloto para testes pré-clínicos e clínicos, de acordo com os requisitos regulatórios, né, e eu passei 15 anos me arrependendo disso, né, pelos custos associados a isso de manutenção preventiva, e de repente veio o Covid, e hoje em dia eu só digo que ainda bem que eu tive essa ideia lá atrás de construir o laboratório dessa forma. Então essas são algumas fotos do LEC, com alguns dos nossos alunos, e falando dos pós-graduandos, né, eles são as estrelas do processo, sem eles nada existiria. Eu vou citar só alguns, os primeiros que marcaram muito, a minha primeira filha científica, Melissa Gutarra, né, essa sergipana arretada, Fabiane Oliveira, que fez um trabalho belíssimo aqui no PEC, a Cândida, que foi o primeiro mestrado realizado efetivamente no LEC, defendeu em março de 2005, a Cris, que foi a minha primeira aluna a ingressar no doutorado, né, e foi o primeiro trabalho em vacinas também, vacina inativada, né, agora tá famosa por causa da Coronavac, então a gente começou já lá, né, em 2003, a desenvolver uma vacina inativada contra a febre amarela, em conjunto com o Biomanguinhos, foi o trabalho da Cris, e depois se seguiram 2 outros doutorandos. O Rodrigo, que foi o primeiro doutorando a defender a sua tese, então o primeiro doutor do LEC, hoje em dia está na cabeça da implantação da planta da vacina de Oxford na Fiocruz, ele é funcionário da Fiocruz desde 2007, logo depois que defendeu a tese, e hoje em dia está com uma tarefa muito importante. A Maíra foi quem implantou o núcleo de biologia molecular do nosso laboratório, então também foi uma pessoa muito importante, né? Aí estão fotos onde eles estão. E com essa foto do time atual, eu queria fazer um agradecimento a todos os alunos que passaram pelo LEC, né? E também na figura especificamente da Renata Alvim, né, eu queria agradecer aos pós-graduandos e aos servidores. A Renata é servidora do LEC desde 2012, muito novinha, recém-formada no técnico, caloura do curso noturno da Faculdade de Farmácia, um curso do Reúne, né, e Renata terminou a graduação, Renata fez mestrado na Escola de Química, e Renata atualmente é doutoranda do nosso programa de Engenharia Química. Então, na pessoa da Renata, eu agradeço, né, todas as contribuições dos pós-graduandos e dos servidores da nossa universidade para o nosso laboratório, para as nossas pesquisas. Os nossos egressos do LEC estão em 1000 outros lugares, então tem vários que se tornaram professores universitários no Rio de Janeiro, no Paraná, né, tem vários que estão trabalhando na Fiocruz, 3 que estão trabalhando na Lips, que é uma outra empresa produzindo anticorpos monoclonais no Brasil, né, e vários que estão em empresas no exterior, né, em vários países do exterior, como vocês veem aqui. São coisas como essa, né, uma mensagem da Juliana, que fez doutorado conosco, que atualmente é chefe da parte de cultivo celular em uma empresa na Alemanha, né, e ela fala que não sei o que seria da minha vida se não fosse o LEC.
né? Então, cada vez que a gente recebe uma mensagem dessa, é uma emoção muito grande. Mas eu queria aproveitar para passar algumas mensagens, né? E eu acho que a história do LEC mostra a importância do apoio aos jovens. O maior apoio de todos é o apoio de dar asas e dar autonomia aos jovens, sem vícios herdados do velho sistema de cátedras, né? E são essas asas que o PEC e a COP me deram e que me permitiram crescer, que me permitiram e me apoiaram na criação do LEC, né? E que eu acho que deve ser regra geral em todas as universidades, em todas as áreas do conhecimento, que a gente esqueça os vícios das cátedras e que os jovens tenham real possibilidade de crescer e de criar a sua carreira independente, né? Eu tive a sorte de estar no lugar certo, no momento certo. O CNPq teve um edital só desse programa Profix e eu tive a sorte de ser aprovada. Então, como pós-doutoranda ainda, eu tive alunos de C, de AT, tive um auxílio à pesquisa, né? Eu consegui ainda pós-doutoranda, naquela época no edital não tinha, dizendo que tinha que ter vínculo empregatício, então eu consegui ser jovem cientista do nosso estado, ainda sendo pós-doutoranda. Logo depois que eu entrei na escola, na COP, como professora, eu recebi o prêmio ALVE, dado pela UFRJ, através da FUSB. E nos anos de 2003 a 2007, quando a professora Ângela Uller foi diretora, a professora Ângela fez uma coisa muito interessante, que ela instituiu um pequeno auxílio mensal aos jovens docentes. E esse auxílio era pequeno, mas ele fazia toda a diferença, porque era aquela conta que a gente não tinha como pagar, que o auxílio mensal chegava e pagava, né? E como eu já falei, o apoio de inúmeros colegas, né? E também equipamentos usados. Eu vim da Alemanha, né? Enviando por navio, enviando por navio várias caixas de madeira cheias de equipamentos usados, né, que eu tinha garimpado lá no centro de pesquisa na Alemanha. Meu orientador do doutorado tinha ajudado, inclusive, a custear o envio. E aí eu aprendi a lição, e quando eu tive como pesquisadora visitante, agora em 2016, 2017, no NIH, nos Estados Unidos, eu descobri que existia um galpão enorme, mas enorme, quase do tamanho do estádio de futebol, não futebol de salão, né? Seria um campo de futebol normal dentro de um galpão, né? Cheio de equipamentos que eles não queriam mais. Então, foram 22 dias úteis da minha vida que eu fui para esse galpão às 7 da manhã, saí às 3 da tarde, fui para o laboratório, fiquei até 1 ou 2 da manhã, mas nesses 22 dias úteis eu consegui garimpar um container inteiro, né? Peguei a pouca verba que a gente tinha naquele momento, 2017, vacas muito magras, mas achei que valia a pena o investimento, e esse container de equipamentos eu usei para, claro, manter equipamentos que eu precisava no meu laboratório, né? Mas eu trouxe tudo que eu via que funcionava, e com isso eu consegui apoiar mais de 20 laboratórios, a maioria deles no CCS, né? E eu priorizei laboratórios que fossem de jovens docentes ou laboratórios que fossem multiusuário, né? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, né, além desse ponto que é muito importante apoiar os jovens, é a questão da multidisciplinariedade, né? Eu recebo pós-graduandos das mais variadas formações. Tem anos que eu tenho pessoas de 8 diferentes profissões fazendo mestrado e doutorado no laboratório, né? E desde o iniciozinho da minha carreira, vinham de vários lados aquelas perguntas: como dar um diploma de mestrado ou doutorado, especialmente de doutorado em engenharia química, a uma pessoa que não tem formação em engenharia química. O PEC já tentou diferentes fórmulas para aceitar doutorandos de outras formações, né? A meu ver, nenhuma delas funcionou bem, e talvez a atual, né, seja talvez não a melhor, né? A gente já teve até fórmulas que funcionaram um pouco melhor do que a atual, né? E por isso eu acabei atuando em muitos outros programas da UFRJ, e desde 2009, eu acho, por sugestão da Denise, né, da Dedé, o PPG-BQ, o Programa de Pós-Graduação em Bioquímica do IQ, me recebeu de braços abertos. Eu sou docente permanente da Bioquímica, e eu tenho orientado, né, se a gente olha os mestres e doutores que eu formei, né, eles estão em 5 a 6 programas, e mais ou menos metade deles foi formada no PEC, e a outra metade nos outros programas,
né? Com isso, com essa multidisciplinariedade, com esses vários programas de pós-graduação, né? É um aprendizado constante com os colegas, com as bancas, com os alunos que vêm de outras formações, né? Mas, por outro lado, é um desafio dominar as regras e realizar todas as tarefas, todas as formalidades, todas as burocracias de todos os programas, né? Então, por isso eu coloco a pergunta, a gente está mesmo preparado para a multidisciplinariedade? Será que para a gente realizar uma pesquisa multidisciplinar, a gente precisa estar se virando de estar em 1000 programas ao mesmo tempo, né? Então, essa pergunta eu me faço muito, e eu gostaria de colocar isso como provocação aqui. Quando chegou janeiro do ano passado, né, eu que evitava ver noticiário na frente da minha filhinha, então com 1 ano e meio, eu passei a ver o noticiário todo dia, né, e depois eu passei a ver com o fone de ouvido para ela não ouvir tanta desgraça que vinha da China, que depois vinha da Europa. Mas foi logo no início de fevereiro que a UFRJ criou o GT multidisciplinar de coronavírus, né, e eu passei a ser membro. Eu trabalhei ativamente entre fevereiro e maio, mas desde abril eu fiquei totalmente sozinha com a minha filhinha, e as pesquisas do LEC passaram a ser, né, a crescer em vulto, e eu tive que fazer uma opção pelo LEC e pela minha filha, então eu deixei de participar do GT, mas o GT foi um grande inspirador, né, são profissionais do mais alto estirpe, o coordenador é o Roberto Medronho, a quem eu admiro e gosto muito, grande amigo, né, mas, então, até inspirada pelo GT, ainda nessa primeira semana de fevereiro, eu comentei num seminário do laboratório que não dava para a gente fugir da responsabilidade, a gente tinha que botar a expertise e a estrutura do LEC a serviço do combate à pandemia. Então, o meu ex-chefe do NIH, lá onde eu fiz o estágio de pesquisadora visitante, eu escrevi para ele desesperada, porque a empresa que sintetiza genes para a gente, cuja fábrica fica na China, no início de fevereiro nem sequer respondia para a gente. E aí ele nos mandou o vetor de DNA, e com esse vetor de DNA, já antes do carnaval, a gente conseguiu expressar a proteína da superfície do coronavírus, a proteína spike, daquelas pontinhas, e já em março, né, e aí graças a Renata, né, que veio durante o carnaval, ela estava oficialmente de férias e ainda era carnaval, e ela veio, né, para trocar o meio de cultivo com nutrientes das células, para que a gente em março tivesse uma célula modificada geneticamente de forma estável, e a partir daí a gente passou a produzir essa proteína S, né, e aí eu vejo, eu olho para trás e eu vejo agora nessa crise de Covid, que para o LEC estar contribuindo, né, da forma como a gente tem tentado contribuir, foi muito importante que o PEC e a COP, né, tenham me liberado em 2011 e 2016 para fazer estágio de pesquisadora visitante, né, onde eu fui exatamente para trabalhar na bancada, não fui para ficar em trabalho teórico, eu fui justamente para virar doutoranda de novo, como eu falava. E foi na Alemanha que eu trabalhei com reatores de 50 litros, que agora a gente implementou no laboratório, então eu fui capaz de dizer, né, para os meus alunos, gente, um bioreator de 50 litros não é nenhuma coisa do outro mundo, né, e foi no NIH que eu trabalhei num laboratório de patogênese viral, né, e o Barney é um cara que trabalha há 15 anos com SARS, depois MERS, e agora é o cara que talvez, né, mais contribuiu, a vacina da Moderna foi desenhada pelo Barney, o meu chefe lá do NIH, que trabalha há 15 anos com coronavírus. Então, esses 2 estágios sabáticos, né, de pesquisadora visitante, onde eu virei doutoranda de novo, eles foram muito importantes. Então, é algo que eu recomendo muito, que a gente, como professor, se recicle, né, saia da caixinha, né, e faça aventuras desse tipo, que a gente, sem esperar nem um pouco, dali a 5, 10 anos, isso pode ser muito importante. A gente vem produzindo essa proteína S, né, essa proteína spike, enviando para todos os cantos do Brasil, né, para pesquisas biomédicas, para estudos aplicados, né, e internamente na UFRJ a gente desenvolveu com o meu grande amigo André Vale, da Biofísica, e com muitos outros colegas do CCS, um teste sorológico de alta acurácia e de baixo custo, né, em um projeto coordenado pelo professor Gerson Lima, a gente desenvolveu o soro anti-Covid, né, que é imunizar, vacinar os cavalos do Instituto Vital Brasil com a proteína S. Os cavalos bombam,
são muitos anticorpos com capacidade neutralizante do vírus, né, e o pedido de ensaios clínicos já está submetido, na verdade já foi aprovado pela Conep, e a gente está terminando a resposta aos questionamentos da Anvisa, né, e a gente espera poder, em breve, nos próximos meses, estar começando os estudos clínicos em humanos. E, finalmente, também com colegas do CCS e com colegas do INCA, a gente atualmente está usando a proteína S recombinante em estudos pré-clínicos, que são estudos em animais, como o Ricardo já comentou anteriormente. Então, desse ano de 2020, de fevereiro para cá, a gente fez a modificação da genética das células, conseguiu uma linhagem estável, cultivou essas células primeiro em pequena escala, depois em bioreatores de bancada, e desde novembro a gente está operando um bioreator piloto, né, dependendo do produto na indústria farmacêutica, pode ser até a escala final, né, e desde a semana passada, né, o nosso doutorando Túlio está operando também a purificação em escala piloto. A gente organizou muitos eventos científicos, eu esqueci de mudar o título, mas também aqui estão os 2 livros que a gente publicou, e esse slide eu só queria falar, né, que esse slide, ele é para lembrar uma frase do Einstein, que eu gosto muito, que eu tenho colada na parede da minha sala, que é que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Então, a gente tem que trabalhar muito para alcançar alguma coisa, para subir degraus, né? E esses eventos, esses livros todos, eles sempre dão muito trabalho, mas é uma satisfação, né, ver as pessoas, né, ou saber que tem um professor na Alemanha. Uma vez eu recebi de um ex-aluno, estava assistindo uma aula na Alemanha, ele fez um estágio internacional, e ele voltou para a Alemanha, para a faculdade dele, aí foi fazer a disciplina de cultivo de células, e o professor estava projetando o nosso livro na tela, a versão em inglês. E eu estou chegando ao fim agora da minha apresentação, né, eu queria falar um pouco de sonhos, de perspectivas futuras, né? Eu acho que o maior sonho de todos é que as nossas tecnologias desenvolvidas no LEC, né, desenvolvidas na UFRJ, essas tecnologias autóctones possam ajudar o Brasil a produzir biológicos, né? São medicamentos avançados, mas que têm um custo ainda muito elevado, são praticamente todos importados, de forma que a gente possa aumentar o acesso da população e de toda a população via Sistema Único de Saúde, né, a esses modernos medicamentos, e reduzindo também o déficit da balança comercial na área da saúde, que é muito significativa e há vários anos, né. Eu sonho também que as interações com a área biomédica, né, a área biomédica básica, que se intensificaram muito esse ano por causa de Covid, se intensifiquem ainda mais, para que a gente no LEC não desenvolva apenas biosimilares, ou seja, medicamentos biológicos com patente expirada, mas que a gente desenvolva também biofármacos inovadores, completamente inovadores, que possam fazer a diferença na saúde das pessoas, né? E que nossas proteínas recombinantes de flavivírus e de coronavírus possam resultar em uma vacina multivalente, recombinante, de baixo custo, que possa ser aplicada nos recém-nascidos no nosso Sistema Único de Saúde, como a vacina recombinante de hepatite B é feita, né, é aplicada, né, que a UFRJ e as demais universidades públicas brasileiras continuem fazendo a diferença, como essa pandemia muito bem mostrou, né, a importância da ciência, a importância das universidades, e que continuem efetivamente contribuindo para o desenvolvimento do país e para a redução das enormes e injustas desigualdades sociais brasileiras, que a gente sabe que tem como consequência muitas das nossas mazelas. Todo mundo sabe como o fundão foi menos perigoso nos anos em que o país cresceu e distribuiu renda, né? Como a cada crise que vem, a segurança piora, né? Então, a gente diminuir desigualdades, por exemplo, através dos 2/3 dos alunos das universidades federais brasileiras que são, hoje em dia, oriundos das classes D e E, né, que a gente consiga que esses nossos alunos, né, subam na vida e reduzam, né, que isso reduza essas desigualdades sociais, né, nessa frase aqui, nesse tópico, eu gostaria de lembrar o nosso grande professor Coimbra, né, nosso inspirador, nosso criador da COP, que ele dizia
que um país que não se desenvolve tecnologicamente não é um país soberano, né? E são as universidades e são os nossos jovens pós-graduandos que fazem 95% da ciência e da tecnologia brasileiras, né? Então, isso é muito importante. E que a gente possa superar, né, a burocracia que é cada vez mais imposta às atividades de docência e de pesquisa, para que as universidades em geral, e especificamente a COP e a UFRJ, né, possam continuar fazendo a diferença. Eu, às vezes, me pergunto se esse inferno de burocracia, né, que veio para cima das universidades, que está se alastrando, né, essa burocracia que é imposta de fora, a gente tenta internamente reduzir, né, mitigar, mas é uma burocracia infernal que vem de fora, e às vezes eu me pergunto se isso é por acaso, ou se isso é orquestrado para destruir as universidades, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente e que a gente vá, como a Gabriela faz, para os corredores, né, denunciar e reclamar e propor sugestões para resolver. E, por fim, eu queria deixar uma mensagem final, que talvez não seja, né, a mensagem que eu gostaria de deixar, mas que eu acho importante, eu acho muito importante, porque a situação está prestes a explodir, os meses de janeiro e fevereiro vão ser duros, então eu queria fazer um apelo a todo mundo, que todo mundo convença 5 parentes ou amigos para que façam efetivo isolamento e distanciamento durante essa época de festas, que evitem aglomerações. A ciência fez muito esse ano, nunca se desenvolveu vacinas boas, seguras e eficazes tão rapidamente como se desenvolveu esse ano, através de muito trabalho duro, trabalhos de diferentes grupos em paralelo, muito investimento dos governos, né? Então, a vacina está aí, a vacina está chegando, os principais grupos a serem vacinados vão ser vacinados no primeiro semestre. Então, vamos continuar fazendo isolamento, vamos usar máscara, não vamos botar 10 pessoas dentro de uma casa para não acontecer como a Anissete Bruno, bastou um parente visitá-la depois de 10 meses de isolamento e ela pegou Covid, o parente não sabia, ela pegou Covid e ela acabou por falecer. Então, vamos fazer isolamento, esperar alguns meses para que a gente possa curtir o Natal e o Réveillon do ano que vem, feliz e com todos os nossos parentes. Então, com isso, eu queria agradecer mais uma vez o prêmio e agradecer a todos. Desculpa a emoção.